Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriela, eu sou professora de literatura. Qualquer dúvida que ficar sobre a aula, podem mandar um e-mail, tá? Não se acanhem, podem mandar todas as dúvidas. Os slides vão estar lá no Drive também. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, nesse dia chuvoso. Que tá uma delícia para ficar deitado, né? Aposto que tá um monte de gente aí deitada assistindo essa aula. Bem tapadinho. Então, antes de começar a aula de hoje, que é sobre arcadismo, vamos relembrar a última aula, para quem não estava e para quem estava também, para refrescar essa memória aí, para não ficar nada perdido, que é importante, né? A gente esquece, semana passada faz muito tempo já. Então, sobre o que foi a última aula? Foi sobre o movimento barroco, a escola literária barroca, tá? Quem é que lembra aí das características? Então, as características aí do barroco era um conflito, tá? Uma dualidade de posições, uma dualidade de ideias, tá? Entre razão e emoções, que nem aquela música do NX0, eu acho, entre razões e emoções, tá? Era dessa vibe aí, era entre razões e emoções. Alerta emo, é verdade. Então, o barroco, ele tinha uma obscuridade também, uma complexidade muito grande, um sensualismo, tá? Uma arte rebuscada, exagerada, valorizava os detalhes. O que vocês puderam ver também que o professor Valdenis mostrou para vocês, que nas obras do período barroco também aparecia isso, né? Da dualidade. Quando a gente vê uma obra barroca, a gente vê às vezes num lado, assim, como se a obra tivesse dividida no meio, um canto tá super claro e colorido, digamos assim, e no outro tá bem escuro, sombreado, uma vibe mais dark, assim, entende? Então, essa expressão também vai para a literatura, né? Apesar de aparecer muito na arte, também vai para a literatura. Era a contradição entre o homem que buscava fé e buscava a razão ao mesmo tempo. Então, esse homem está em conflito. O homem do período barroco está super conflituoso, tá? Então, essas são as características do período barroco. Tinha uma arte rebuscada, exagerada, valorizavam os detalhes, uma dualidade, uma contradição o tempo inteiro, tá? Obscuridade, complexidade, sensualismo, tá? E aparecia aí o cultismo e o conceptismo. Quais eram os principais autores? Bento Teixeira, o grande boca de inferno, que é o Gregório de Matos, tá? Que é muito importante vocês conhecerem e estudarem sobre, que ele já caiu algumas vezes no Enem. O Padre Antônio Vieira, tá? Manuel Botelho de Oliveira, Frei Vicente de Salvador e Frei Manuel de Santa Maria de Itaparica, tá? Tá aí as datas que eles viveram, nasceram e morreram, tá lá, o galera antiga, de 1561 a 1618. Boca de Inferno viveu de 1633 a 1696, tá? Isso foi o período barroco. Ficou alguma dúvida quanto ao movimento barroco? Ou tá de boas para vocês? Tranquilo? De boa, beleza, então. Então, vamos à nossa aula de hoje, que é o arcadismo. O que será, né, o arcadismo? O que lembra essa palavra? O arcadismo foi, então, do período entre 1756 a 1828. Aquilo que eu já falei para vocês, esse recorte é um recorte de tempo das obras, mas não é exatamente isso aí. 1826 acabou o arcadismo, ainda ficam tendências, e tem aqueles autores que ficam no período de transição. Ele ainda tem influências do período passado, mas aí está se modificando para o futuro, tá? E a gente vai ver um autor, o que lançou aí o arcadismo brasileiro, que ele ainda tem tendências barrocas, mas vamos ver isso daqui um pouco, tá? Então vamos lá. O que estava acontecendo aí no mundo? No mundo e no Brasil, no período de 1756 a 1828. Na Europa, estava se vivendo o século das luzes. E o que é isso? É o iluminismo, onde
que acontecia no iluminismo? Onde se valorizava muito a ciência, a razão, tá? Então se buscava o contrário do que se estava vivendo lá no barroco, naquele momento ali, que era uma confusão, um conflito, uma dualidade constante. Quando chega o momento do iluminismo, essa consciência científica e da razão, muita coisa começa a acontecer, como Revolução Francesa, Revolução Industrial, primeira independência de um país da América, que é os Estados Unidos. Então, isso tudo é um reflexo do iluminismo. Outra coisa que foi um reflexo aí do iluminismo foi a Inconfidência Mineira. Por quê? O que acontecia nessa época aqui no Brasil? Estava acontecendo o ciclo da mineração do ouro, tá? Então, o centro urbano ali do Brasil, que era a Bahia, passou a ser Minas Gerais, tá? Que hoje em dia é Ouro Preto, eu acho a cidade, se não me engano. Então, passou a ser o centro urbano do Brasil, porque tinha esse ciclo da mineração, se explorava o ouro. E esses exploradores, mineradores, tinham filhos, né? Tinham famílias, etc. E esses filhos foram estudar na Europa, em grande maioria. Então, a elite brasileira, os filhos da elite brasileira, dessa época aí, de 1800, passando aí de um século para outro, do século XVIII, os filhos dessa geração iam lá para a Europa estudar. E o que acontecia? A realidade aqui no Brasil era algo, né, que vocês sabem aí pela história. E eles iam lá para a Europa e tinham contato com conhecimentos, com arte, com a literatura, tudo que a literatura brasileira estava se baseando, né? Então, esses filhos da elite brasileira trouxeram os pensamentos da Europa, do iluminismo. Então, esse século das luzes vem através dos filhos dos mineradores para o Brasil, tá? E aí, o que acontece? Essa galera aí, pensadora, filho dos mineradores, burgueses, etc., eles começam a ter pensamentos contrários a tudo que estava acontecendo aqui, né? Então eles começam a contestar por que a coroa portuguesa está cobrando impostos tão caros, por que eles estão querendo pegar mais do ouro que eles já estão pegando, né? Porque tinha que pagar um imposto para a coroa portuguesa do ouro que se explorava. Então eles começaram a perceber, a coroa portuguesa começou a perceber que estava se tirando muito ouro ali, eles foram lá e cobraram mais. E aí se criou o movimento da Inconfidência Mineira. Eles começaram a contestar isso. Mas lembrando que os inconfidentes, em sua grande maioria, eram filhos desses mineradores. Então, eram a elite desse pessoal, dessa sociedade aí, né? Tinham alguns que não eram, né? Que foi o Tiradentes, por exemplo, e foi um dos que morreu, né? Então aí o pobre do rolê, coitado, acabou morrendo. Então isso aí é um relato histórico. O que mais que tinha aí nessa época, que começou a surgir no Brasil? O ciclo literário. Mas como assim o ciclo literário? Porque antes, no Brasil, não se tinha produção, né? Lá no quinhentismo, se vocês lembram, a gente não tinha muita produção literária. Era aquilo ali, para quê? Para que finalidade? Para catequizar, informar a coroa, né? Literatura informativa e descritiva. Aí vem o período barroco com conflitos. Mas o que acontecia? Qual era a população em grande maioria do Brasil? Era os portugueses o pessoal que vinha da África escravizado, né? Então, essa gente escravizada não era leitor, ainda não tinham filhos dessa nação que fossem considerados leitores, né? Porque os indígenas eram desconsiderados nessa época, tá? Eram considerados só para catequização lá do quinhentismo. Então, a partir desse momento, tá, se criou então um ciclo literário brasileiro, que esses filhos desses mineradores começaram a ter um grupo intelectual, tá? Então eles tinham os autores, a obra e o leitor. Então se criou esse triângulo aí amoroso entre a obra, autor e leitor, tá? Então
aí, nesse momento, começou a girar a literatura brasileira, começou a se ler no Brasil, tá? E produzir literatura. Então, esse foi o contexto histórico. Vocês ficaram com alguma dúvida quanto ao contexto no Brasil ou na Europa? O que rolou, o iluminismo? Ou a gente pode dar seguimento? Eu faço essas perguntas para poder tomar uma água, hidratar minhas cordas vocais. Então, vamos lá. Quais são as características, então, desse período do arcadismo? O que vem à cabeça de vocês, arcadismo? Vem de arcaico, Arcádia. Arcádia era uma cidade, uma região, tá? Da Grécia Antiga. E lá nessa cidade tinha meio uma lenda que se vivia em muita harmonia com a natureza. Então, essa vibe aí que vem o arcadismo. Vem dessa região da Grécia Antiga e diz muito sobre o arcadismo, sobre os autores arcadistas, tá? Mas como assim? O que acontecia com esses... O que esses autores escreviam? Eles imitavam os clássicos. Que clássicos? Os clássicos gregos e romanos. Tanto que na literatura arcadista aparecem muitas citações em latim, tá? Aquele carpe diem, que vocês, não sei se vocês conhecem. Então, essas citações vêm muito dessa imitação dos clássicos, da mimese, tá? O que aparecia também? Uma natureza super idealizada, que vem do bucolismo. O que é o bucolismo? O bucolismo é adorar a natureza, é um homem que pensa em se retirar para o campo e viver das coisas que a natureza nos dá, tá? Então, isso é o bucolismo, são os pastoris que vivem lá no campo, desconectados dos problemas da vida urbana, e que adoram a natureza, que vivem em harmonia. E essa é a vibe aí do arcadismo, tá? E outra coisa que é a característica dos autores arcadistas, eles usavam pseudônimos. Uma do quê? Pseudônimos de padres do período clássico, assim. Depois eu vou mostrar algum para vocês. E eles usavam como se estivessem vivendo no período da Grécia Antiga, períodos romanos, tá? Pastoralismo também é uma das características. A arte desse momento é ligada ao iluminismo, que é aquele século das luzes que eu falei para vocês, que é exatamente a racionalidade, a ausência da subjetividade, ligado sempre à razão, à ciência, tá? Então não tem muito aquela coisa profunda de se pensar, de pensar sobre o que é e o que não é. As coisas são como são, e assim é a razão, a racionalidade, tá? E quando aparece um amor aqui no arcadismo, é um amor muito educado, muito... não, né? Não é uma coisa muito grotesca, digamos assim. É um amor que toca na mão, faz um carinho, admira. É algo muito sutil, tá? Usavam também uma temática greco-latina, como eu já tinha falado para vocês, né? Eles apreciavam demais esse período clássico. Eles idealizavam o período clássico, tá? E o que aparece aí nessa literatura? A poesia lírica, tá? E a poesia épica. O que é a poesia lírica? A poesia lírica, ela vem da lira, que é um instrumento, tá? Onde o pessoal tocava para cantar as poesias, tá? Os poemas eram cantados lá no período clássico, tá? Foi assim que começou as rodas e a poesia lírica, tá? E vem daí também o eu lírico. O que é o eu lírico? Vocês sabem? Espero que saibam ou não sabem. O que é o eu lírico? Que vem da poesia lírica, lá do clássico, muito antigo. Então, um eu lírico, ele é o eu daquele poema, a voz daquele poema, tá? Isso se reflete para o futuro, para o resto da poesia, ou das obras literárias,
tá? A declamação entra nessa definição? Pode entrar também. Poderiam ser declamadas as poesias, os poemas, enquanto tocava a lira, desculpa, tá? E a poesia lírica foi sofrendo, né, uma alteração com o tempo, parou de ser essa roda aí de tocar um instrumento que é tipo, a lira é tipo um violãozinho, assim, tá? Pequenininho, que é antigo, e foi se mudando, né, essa poesia lírica, e se tornou uma poesia mais declamada, como tu tá falando, né? Porque hoje em dia, por exemplo, não existe. Na verdade, existem os slams, né? Tem os slams que são algo meio semelhante ao que acontecia naquela época, mas não é exatamente com um instrumento tão harmonioso que nem a lira, né? E também nas características aí do arcadismo, a gente tem a poesia épica, que é aquela poesia heróica, que sempre aparece um personagem heróico, salvador, tá? Então, essas foram as características. Outra coisa para lembrar para vocês, o arcadismo, ele também pode ser chamado e pode ser visto como neoclassicismo, tá? Um novo clássico, beleza? Não esqueçam disso. Arcadismo, novo clássico. O que se vivia lá no clássico? É uma nova versão do clássico. O clássico é aquela coisa do bucolismo, de adorar a natureza, em paz, em harmonia com a natureza, viver das coisas que a natureza pode nos dar, tá? Razão, nenhuma emoção, não é entre razões e emoções, é razão, racionalidade, ciência, beleza? A ausência da subjetividade, e essas são as características. Agora, bora ver quem são os autores desta época. Primeiro, vamos ver aí na poesia lírica, que foi o que eu acabei de falar para vocês o que é, né? A poesia lírica é aquela poesia que é cantada, declamada, e que esse nome lírica vem daquele instrumento lira, tá? Que é tipo um violãozinho. Vamos lá ver quem eram os autores, os principais autores. Então, o fundador aí do arcadismo brasileiro é o Cláudio Manuel da Costa, tá? Esse cara, ele estava ainda com influências do movimento barroco, tá? Então, vocês vão encontrar na literatura, nas poesias dele, uma influência ainda de conflito, daquela dualidade do período barroco. Mas ele já traz o arcadismo, ele foi o que desenfreou o arcadismo brasileiro, tá? Ele viveu de 1729 a 1789, tá? Quais são as principais obras dele? Obras poéticas, que foi aí que lançou o arcadismo brasileiro, tá? São poesias, e Vila Rica, é um poemeto épico. Então ele escrevia não só poesias líricas, mas também poemetos e poemas épicos, tá bem? Quais são as características, então, da literatura do Cláudio Manuel da Costa? Ele, então, trazia essa transição entre barroco e arcadismo, tá? Ele apresenta o bucolismo, o pastoralismo, que é essa adoração aí da natureza, o homem do campo, que vive em harmonia, tá? E renuncia à visão religiosa do mundo. Por quê? O que acontece aí nesse período arcadista? Eles começam a apreciar a razão, eles olham mais para a racionalidade, para o que a ciência está falando, do que para o que a religião, a fé, o catolicismo falava, tá? Qual era o pseudônimo, então, do Cláudio Manuel da Costa? Glauceste Saturnino, tá? Padre, era pastor, na verdade, pastor Glauceste Saturnino. Então, a maioria dos autores do arcadismo tem esses pseudônimos que eram nomes de pastores lá no período clássico, tá? Agora vamos ver um soneto de obras poéticas que lançou aí o arcadismo brasileiro. Vamos ver como é que era. Lembrando que aqui a poesia é lírica, tá? Eu ponho esta sanfona, tu, Palemo, porás a ovelha branca e o cajado.
e ambos ao som da flauta magoado podemos competir de extremo a extremo. Princípio, pastor, que eu te não temo, que eu te não temo. Ainda que sejas tão avantajado no cântigo amebeu, para louvado, escolhamos embora o velho Anselmo. Que esperas? Toma a flauta, princípio. Eu quero acompanhar-te. Os horizontes já se enchem de prazer e de alegria. Parece que estes prados e estas fontes já sabem que é o assunto da porfia. Nise, a melhor pastora desses montes. Então, vocês veem aí que ele está falando de montes, ele está analisando um ambiente, fala de pastores, de flauta, de música aí, né? Da ovelha branca, de uma vida pastoril, né? Então, esse foi o soneto da Obras Poéticas que eu trouxe para a gente dar uma olhada, para ver como é que era a estrutura também, né? E o que o Cláudio Manuel da Costa propunha nesse período, tá? Exatamente essa visão do que está acontecendo no campo, quem eram os pastores, a Nise, a melhor pastora dos montes. Então, é como se esse é o lírico, ele está mostrando que ele está retirado, ele está lá no campo, ele tem uma vida tranquila, que ele está analisando as coisas, observando o que está acontecendo em volta dele, põe a sanfona, tá? Então, ele tá para fora. Esse é o lírico, né? Então, vamos ver que eu trouxe... Não trouxe outro do Cláudio Manuel da Costa. Esse, então, foi o Cláudio Manuel da Costa, tá? Esse cara aí que lançou o arcadismo brasileiro com obras poéticas em 1768 e Vila Rica em 1839, tá? Inclusive, Vila Rica era o nome de Ouro Preto antigamente, que eu não estava lembrando do nome, tá? Vamos ver o próximo autor lírico, da poesia lírica da época, que é importante. Thomas Antônio Gonzaga, tá? Que viveu de 1744 e 1810. Lembrando que esses autores que eu estou trazendo aqui eram inconfidentes, tá? Então foram aqueles filhos da elite brasileira que foram estudar fora e trouxeram essa literatura com influências europeias, com influências iluministas, tá bem? Quais são as principais obras, então, do Thomas Antônio Gonzaga? Marília do Dirceu, tá? E Cartas Chilenas. Marília de Dirceu era um dos pseudônimos do Thomas Antônio, tá? Outro pseudônimo dele era Critilo, tá? Que ele escreveu as Cartas Chilenas. As Cartas Chilenas, ele na verdade, estava escrevendo para o governador de Minas Gerais da época. E como ele não podia escrever aquilo abertamente, ele fingiu ali que Minas Gerais era o Chile, tá? Então, mas aquilo era quem lia entendia o momento que estava, e quem lê, né, entende o momento que estava se vivendo, entende que ele estava querendo escrever aquelas cartas chilenas pro governador de Minas Gerais, tá bem? E por isso, olha aí a importância da gente entender o período que a gente está vivendo nas escolas literárias para entender o que os autores estão querendo propor, tá? Então, quais as características que o autor Antônio Gonzaga tinha? Ele usava uma poesia árcade, presa aos esquemas ali do campo, bucólicos e pastoris, tá? Também tinha um quê de sátira nas poesias dele, nas cartas, tá? Porque ele fingia que era para o governador do Chile, e na verdade era para o governador de Minas Gerais, e ele ele escrevia essas cartas de uma forma sátira, tá? Satírica. E com muito humor, debochando daquela situação e querendo lascar ele e dizer a verdade. Ó, tá acontecendo isso e isso. E por que ele não pegava e publicava tudo abertamente, xingando o cara e dizendo, olha, o que tá fazendo aí é um absurdo, tá explorando o povo, etc.
porque iam pegar ele, né? Ainda se vivia no período colonial, ainda não, o Brasil não era independente, então tudo se devia à coroa portuguesa, tá? Então tinha que respeitar isso e se respeitava dessa forma, né? Usando pseudônimo, se escondendo de uma forma, mas ainda publicando e falando sobre de uma forma meio mascarada, tá? O Thomas Antônio Gonzaga, ele tem características até pré-românticas, tá? Que são os próximos, é o próxima escola que a gente vai ver, tá bem? Vamos ver então um trechinho de uma lira dele e depois vamos ver um trechinho das cartas chilenas, tá? Que é a entrada do Fanfarrão, que é um dos personagens no Chile. Então vamos ver esse aqui primeiro para ver como é que ele escrevia. Lira 1. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças, minha estrela. Eu vi meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte, respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza, toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela, concerto a voz celeste. Nem canto letra, que não seja minha. Graças, Maria Bela, graças à minha estrela. Mas tento tantos dotes da ventura, só preço lhes dou, gentil pastor. Depois que teu afeto me segura, que me queres do que tenho ser senhora. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Maria Bela, graças à minha estrela. Então, essa é a lira, uma das liras do livro Marília do Disseu, tá? Então, aqui o tempo inteiro ele está falando sobre o amor dele pela Marília, a Marília do Dirceu, né? E também mostra aí essa vida pastoril, fala das ovelhinhas, da lã, dos legumes, do vinho, do azeite, de uma vida retirada e calma, de tocar uma sanfoninha, que respeitam lá a imposição dele do cajado, mas de nada isso vale, né, se ele não estiver lá com a gentil pastora dele, que é a Marília, tá? A bela Marília. E era assim que se mostrava aí uma parte romântica dos arcadistas, tá? Ele é uma coisa muito sutilzinha, mas por isso que também ele tem aí uma característica pré-romântica, tá? Porque ele já fala mais de sentimentos. Vamos então ao trechinho da carta das cartas chilenas, tá? Que é a cena que descreve a entrada do fanfarrão no Chile. Só deixa eu tomar uma água que eu tô ficando rouca já. Então vamos lá. Leiam comigo. Amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, boceja e estende os braços, e limpa das pestanas carregadas o pegajoso humor, que sono ajunta. Critilo, olha aí o pseudônimo. O teu critilo é quem te chama. Ergue a cabeça da engomada fronha. Acorda, se ouvir queres coisas raras. Que coisas tu dirás? Que coisas podes contar que valham tanto? Quanto vale dormir a noite fria em mole cama? Quanto salta a saraiva nos telhados? E quando o sudeste e outros ventos movem nos tronos os frondosos ramos, tá? Então, essa é uma entrada aí, a entrada do fanfarrão, que é um dos personagens principais no Chile, tá? Lembrem aí das cartas chilenas, que essa comparação que
o Tomás Antônio Gonzaga faz entre o Chile e o estado de Minas Gerais, que essas cartas chilenas fazem uma crítica ao governador de Minas Gerais daquela época, tá? Que se devia tudo à coroa portuguesa, tá? Aconselho vocês a lerem, porque é ótimo, é engraçado também, e diz muito sobre a Inconfidência Mineira, tá? Agora, para a gente não perder o tempo, vamos à poesia épica, tá? Do arcadismo, que é o quê? Aquilo que eu já falei para vocês. A poesia épica, ela sempre tem um teor heróico, tá? Sempre tem ali um personagem heróico. Vamos ver quem são os autores, os principais autores da poesia épica do arcadismo. Então, primeiro aqui eu trouxe dois para vocês, que são os dois principais, tá? Esse aqui é o Santa Rita Durão, que viveu de 1722 a 1784, e a principal obra dele é o Caramuru, tá? De 1781. E aí, as características do Santa Rita Durão aqui já é a louvação do índio, que se converte à religião do dominador luso europeu, tá? Então, aqui o Santa Rita já tem uma proposta meio diferente. E ele tem fortes influências de Os Lusíadas de Camões. Então, ele é um arcadista que tem influências de escritores portugueses. Lembrando, né, que esses caras foram para a Europa estudar e vieram para o Brasil e começaram a escrever, tá? Os principais temas que o Santa Rita escrevia era a glorificação, então, do colonizador branco e as pessoas que catequizavam, né, os padres e pastores. Ele tratava também sobre um tema católico, e também ele mostrava temas como o cacique, que se casou com um paraguaçu, e ele começou, o Diego, que seria um pastor, né, e se casou com uma filha de cacique, e passou a viver entre uma aldeia ali de indígenas, e essa é uma história que ele mostra, tá? No Caramuru. Essa é a história do Caramuru. Ele conta sobre um homem branco, filho de colonizador, tá? Que vai lá e se casa com uma filha de cacique e passa a viver na aldeia, tá? E esse é o tema, glorificação do colonizador. Então vamos ver como isso aparece. Aqui eu trouxe o sexto canto do Caramuru. Vamos ver o que ele mostra. É fama, então, que a multidão formosa as damas, que Diogo, né, que é o personagem principal, pretendiam, vendo alcançar-se a nau na via undosa. O que é nau, pessoal? Vocês lembram lá da primeira aula? Nau é uma navegação, tá? E que a esperança de o alçar perdiam entre as ondas com ânsia furiosa. Nadando, o esposo pelo mar seguiam, e nem tanta água que flutua vaga, ardor que o peito tem, banhando apaga, tá? Então aqui ele está falando sobre uma navegação que o Diogo, tá? E a filha do cacique decidem partir da aldeia, e ele está falando sobre esse momento, né? Essa passagem, o sexto canto do Caramuru. Mas é uma história bem pesada, assim. E realmente tem uma glorificação do colonizador, tá? Porque o Diogo aí sai como o bom garoto, tá bem? Vamos ao próximo autor, que é o Basílio da Gama. A principal obra dele é o Uraguaia. Ele nasceu em 1741 e viveu até 1795. E aqui o Basílio da Gama, ele mostra paisagens bucólicas,
tá? De novo aqui, voltando ali aquele perfil lá da poesia lírica, tá? Então, o Basílio da Gama mostra aqui paisagens bucólicas, antecipa a imagem do indianismo. Então, o que acontece? São pré-românticos, tanto o Basílio da Gama como aqui, ó, o Santa Rita Durão. Por quê? Eles também trabalham com o indianismo, que é o próximo movimento, tá? Próxima escola literária, que ressalta aí o índio, a imagem dos indígenas. Aqui no Santa Rita Durão, não tanto ressalta, ele glorifica mais o colonizador. Aqui no Basílio da Gama, tá? Ele já antecipa essa imagem de adoração ao índio, aos indígenas, de glorificar, tá? Os índios Cepé e Cancabo são apresentados como heróis. Então, olha aí, poesia épica que apresenta heróis, tá? Que nem o Santa Rita ali, ele apresenta o herói é o Diogo, tá bem? E o que mais ele glorifica? A glorificação do homem natural. Só que aqui para o Basílio da Gama, o homem natural é o índio, né? É o dono dessa terra. E é exatamente também o que a gente vai tratar lá no romantismo. Quais são o tema dessa obra? A conquista militar das missões jesuítas no Rio Grande do Sul por tropas luso-espanholas a mando do Marquês do Pombal, tá? Esse é o tema da obra do Uruguai, né? Então, vamos ver um trecho dessa obra, que é o canto 1, né? Que são poemas, né? Fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue tépidos e impuros, em que odeiam cadáveres despidos. Pastos dos corvos, dura ainda nos vales, o rouco som da irada artilharia. Musa, horrendo, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai, e no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta. Tá? Então ele aqui está mostrando sobre essa falando sobre o pessoal que estava nessa guerra aí, tá? Ali aqui no Rio Grande do Sul, então essa história se passa no Rio Grande do Sul com militares que estavam nessa missão jesuíta, tá? Por tropas luso-espanholas, a mando de um marquês, tá? Espanhol, em busca aí de conquista de território, né? Conquista aí do Uruguai, ou Uraguai, tá bem? Esse é Basílio da Gama, canto 1. Agora, vamos às questões. Eu trouxe uma questãozinha do Enem de 2016, tá? Antes da gente começar as questões, eu quero saber, vocês ficaram com alguma dúvida? Comecei a correr agora nos autores, porque eu achei que o tempo não ia dar, porque eu ando me passando nas aulas, né? Mas me digam, e aí, ficaram com alguma dúvida? Entenderam bem qual é a vibe aí do arcadismo? O pessoal neoclássico, que sempre entendia, disse a Paula, eu li e falei. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, quais são as características aí? Pessoal arcadista, os autores arcadistas, eles eram aqueles que se colocavam no lugar de pastores aqueles que vivem para fora, tá? E vivem, o homem que vive em harmonia com a natureza e com os bichos, tá? E tinham essa característica bucólica de adorar as coisas do campo, a vida pastoril, tinham essas referências clássicas, tá? Então, vão aparecer frases e frasezinhas famosas em latim, tá? Porque eram autores que seguiam uma tendência neoclássica. Neoclássica, o novo clássico, tá?
Não esquecendo que a tendência dessa época era o iluminismo. Tá? E o que foi o iluminismo, o século das luzes, o século XVIII? Foi exatamente deixar aquele conflito, né, que estava se vivendo ali no período barroco, entre a razão e a emoção, entre a fé e a ciência, para seguir a ciência, tá? A racionalidade, beleza? Essas são as características, então, do arcadismo. Esses foram os autores, não esquecendo que esses autores se dividiram, né, em poesia lírica e épica, tá? Ficou alguma dúvida quanto à poesia lírica e épica? Ou de boas vocês entenderam? Eu falei bem por cima. Se vocês quiserem algum material também, depois explicando mais profundamente, eu posso botar lá no Drive. Só mandar aí que eu boto. Então vamos à nossa questão do Enem de 2016 sobre arcadismo. Eu vou dar um zoom aqui, porque senão eu não vou enxergar, que eu tô de óculos, mas mesmo assim eu sou meio cegueta. Vocês enxergam aí? Deu zoom para vocês também? Ou tá normal? Sim, tá. Então vamos lá, vamos ler essa questão do Enem de 2016 com zoom para todo mundo enxergar, porque tá brabo hoje em dia os olhos, a gente passa o dia na frente do computador, tá difícil, né, galera? Então tá. Onde estou? Aqui é um poema do Cláudio Manuel da Costa, aquele primeiro autor que a gente falou, tá? Então, lembrando, ele é um autor que escreve poesia lírica, tá? Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado. E em contemplá-lo, tímido, esmoreço. Uma fonte aqui ouve. Eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Ali, em vale o monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso? Árvores aqui vi tão florescentes, que faziam perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera. Tá, vamos ver o que a questão do Enem pede. No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma, vamos ver, A, angústia provocada pela sensação de solidão, B, ressignificação diante das mudanças do meio ambiente, C, dúvida existencial em face do espaço desconhecido, D, intenção de recriar o passado por meio da paisagem, E, empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. E aí? O que parece para vocês? O que esse soneto transparece? Onde eu tô? Tô num sítio desconhecido. Quem fez tão diferente aquele prado? Toda outra natureza tem tomado. E aí, o que vocês acham? Em contemplar esse espaço, ele fica meio estranho, se esmorece. Tinha uma fonte que ele se lembra, mas não está mais ali, ou está em um dia reclinado. E aí, pessoal, o que vocês acham que esse poema está transparecendo? C, Giovana, dúvida existencial em face do espaço desconhecido? Não, não é porque, lembrando ali, vamos lembrar agora das características. Por que não é? Porque o escritor arcadista, ele não tem essa característica da subjetividade, de se pensar, de pensar no eu, tá? Então, não é essa dúvida existencial, tá? Não é algo existencial lá profundo do eu, em face do espaço desconhecido. Ele não entra em conflito com ele mesmo porque ele não está reconhecendo o espaço.
Vamos ver, B. Ressignificação diante das mudanças do meio ambiente. Ou D está em dúvida. Tá, vamos ver. Ressignificação diante das mudanças do meio ambiente. Tu acha que aqui, nesse reconhecimento que ele está fazendo, ele está ressignificando algo? Ele ressignifica o espaço? Ele estava vendo, ele estava percebendo aquele espaço diferente, tá? Então, a resposta aqui, pessoal, é a E, tá? Então, ele começa a ter uma empatia entre os sofrimentos dele e da agonia da Terra. Ele começa a comparar aí, tá? Lembrando que, apesar de não ter essa dúvida existencial, essa subjetividade do eu nos autores arcadistas, o Cláudio Manuel da Costa, tá? Ele tinha tendências, ele trouxe, nesse período de transição entre barroco e arcadismo, ele trouxe tendências também barrocas, porque ele estava num período de transição, tá? Então, ele ainda tem esse quê de sofrimento. Também não eram tudo flores, né? Como pareceu, como eu falei para vocês. Também aparece um lado de sofrimento. E aqui o Cláudio Manuel da Costa, ele demonstra uma empatia entre o sofrimento do eu, que é o eu lírico, não é o autor, tá? Lembrem disso. O eu lírico não é o autor, tá? Pode ser, mas nem sempre é, tá? E a agonia da Terra. Então, ele vai criando aí essa imagem de um espaço, né? Da questão bucólica, de que era algo bonito, mas que tá tudo meio diferente, que tá tudo meio... O que tá acontecendo? E essa questão aqui traz, então, empatia entre sofrimentos do eu e a agonia da Terra, tá? Qual foi a outra questão que vocês falaram? C, a dúvida existencial não. B, ressignificação também não, porque ele não ressignifica aquele espaço, tá? E é isso. Vocês ficaram com alguma dúvida aqui entre a A e a D? Angústia provocada pela sensação de solidão também não é, tá? Porque ele está ali só observando aquele espaço, fazendo uma reflexão. E D, intenção de recriar o passado por meio da paisagem. Não, ele não tá recriando nada, porque se fosse algo mais de memória, seria escrito diferente, né? Seria, aqui antes tinha isso, aquilo, por que não é mais assim? Não é exatamente aqui, tá? Porque ele, olha aqui a frase no final, meus males com que tudo degenera. Então, o que ele está dizendo? Com aquelas imagens diante que ele tinha aqui, que ele está tratando de uma memória, também os males dele se degeneram com tudo aquilo que passou, que não está mais daquela forma, tá? Então, é uma empatia, uma lembrança empática desses sofrimentos do eu lírico e da agonia da Terra, tá bem? Ficaram com alguma dúvida? Quero saber sobre toda a aula, não só sobre a questão. Já digo para vocês que o arcadismo não costuma muito cair no Enem, não é muito cobrado. Foram poucas vezes que caiu, mas pode cair exatamente por essa questão de não ser algo recorrente. Pode vir a cair. Ainda mais agora que, né, vocês viram que o ministro da Educação não quer mais questões ideológicas? Vocês viram isso? Quero saber, vamos conversar agora. Não sabia disso. Pessoal. A Tayane sabia, ó. Sim, absurdo. Se quiser ligar para a gente conversar aí, o microfone arrasa. O ministro da Educação, ele está propondo que as questões do Enem não sejam tão ideológicas. E aí eu pergunto para vocês, como é que vão ser essas questões, né? O que é a ideologia que ele está falando exatamente? Aí eu vi uma reportagem que citava aquela questão do Enem, não me lembro que ano,
que falava sobre o Pajubá. Vocês conhecem o Pajubá? Vocês lembram dessa questão polêmica que gerou toda uma polêmica na época? Ai, que ano foi esse Enem? Eu não me lembro. Mas, né, é um absurdo que o ministro da Educação esteja preocupado com questões ideológicas, enquanto a gente está nesse momento de pandemia, tendo estudo, ensino híbrido, ensino remoto. A educação não está chegando em todas as casas, né? Está chegando em poucas, está chegando em casas que têm internet, né? Então, o que isso... Quem está excluindo? A quem está excluindo a educação? E a gente está num momento tão crítico, né? Que voltar ao presencial é absurdo sem vacina. Sem vacina não deveria voltar ao presencial. A educação não está chegando, as crianças ali do ensino médio, muitos, e vocês que são estudantes do ensino médio sabem disso, o ensino está bem difícil, porque ele não chega, às vezes, a ser bem cobrado, porque ainda é muito novo o meio online, né? Então, muitas escolas, ainda mais as públicas, tiveram dificuldade a se adaptar a isso. Então, tem escolas que não tiveram aulas síncronas, que são o que a gente está tendo agora, tá? Não tiveram encontros síncronos. Então, esses alunos passaram de ano fazendo atividades de questionários, por exemplo. E o que eles aprenderam, né? Muita gente ficou em defasagem dessa educação desse ano de pandemia. Então, a preocupação dele deveria ser também sobre isso, né? Sobre esses alunos que não tiveram uma educação tão de qualidade por causa dessas escolas que não tinham estrutura, né? Por causa da internet que não chegava na casa dessas pessoas, e ele está preocupado com questão ideológica. E ele também disse que o Enem está ultrapassado. Ele essa parte eu não vi, mas ultrapassado por quê? Se trata de questões sociais, né? Se trata de movimentos sociais em várias questões, nos traz reflexão, né? O Enem é um vestibular tão importante que trouxe aí uma revolução para a nossa educação. Por quê? Porque ele inclui alunos da outra ponta do Brasil até aqui, a gente do Rio Grande do Sul. Alunos que podem não ter comida na mesa, assim como outros que têm condições de pagar uma escola particular, tá? Então, é um vestibular muito democrático, até por causa das cotas sociais, né? Então, é um absurdo que se esteja pensando sobre questões ideológicas, quando a gente tem vários outros problemas. O que eles querem tornar esse Enem, né? O que eles querem fazer com isso? O que eles querem cobrar? A moral e a cívica, que nem se cobrava antigamente, né, nas escolas lá dos anos 70, 80. Então, fica aí o questionamento, leiam sobre isso, porque é meio absurdo, e que a gente possa contestar também, né, essa ideia absurda de tirar a ideologia, porque a ideologia é importante para a gente, né, porque a educação é ideológica. Não existe uma escola sem partido, não existe uma escola que nem eles propunham, né, aquela alucinação que teve. A educação, ela precisa mostrar o que acontece e o que não acontece no mundo. A educação precisa formar pessoas pensantes, né? A educação e as matérias, elas não podem mostrar só, isso aqui acabou. A gente precisa refletir, né? Então, fica aí o meu recado para vocês. Sempre reflitam sobre tudo que mostram para vocês numa tela, tá? Sempre busquem informação além, porque o mundo é muito mais do que a gente pode enxergar. Os mundos também estão aí para todas as lutas, né? Que a gente teve lá desde o início do descobrimento do Brasil, quanta gente morreu, a escravidão, e tudo isso a gente carrega aí no nosso DNA brasileiro, né? Que é uma triste história de matança, de escravização, de colonização e etc. Tá? Então, reflitam sobre isso, sobre a educação, sobre o momento em que estamos. Isso tudo pode sim ajudar no Enem a vocês, tá?
sempre reflitam. O melhor caminho é pensar sobre as coisas, estudar e fazer o que vocês estão fazendo agora. Tá bem? Uma boa noite, um beijo, se cuidem. Cuidem aí as redes para informações. Desafio no Twitter, no Instagram, no Facebook. Os vídeos das aulas no YouTube, não sei ainda se estão disponíveis, acredito que em breve estarão, tá? Não se aflijam, tá bem? Logo estará lá no YouTube para vocês olharem. E agora vocês vão ter um intervalo, eu acho, de uma horinha, porque o professor de inglês não vai poder dar aula hoje, e o professor de matemática não vai conseguir adiantar, tá? Então, 8h15, vocês retornam, tá bem? Um beijão, obrigada pelo tempo de vocês. Qualquer dúvida, chamem. Um beijo. Se cuidem.